Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nesse capítulo 21, nós tivemos um probleminha com a gravação, tá? O vídeo foi dividido em dois, porém o segundo vídeo foi sem áudio. Então, eu vou retomar na gravação natural que nós fizemos ao vivo, tá? Na última reunião. E do ponto onde está sem áudio, eu vou retomar a leitura de onde nós paramos. Porém, eu vou deixar somente a imagem do meu rosto, se der, ou se não der também eu vou tirar, mas para a gente poder terminar o estudo e todos terem acesso ao capítulo. Tá bom? Bons estudos a todos, a gente se vê na próxima semana. Pronto. Então a gente já dá continuidade, né, ao livro, né, nos domínios da mediunidade. E a gente terminou na semana passada, na reunião passada, o capítulo 20, né, que falava um pouco mais sobre a Anésia, a mãe dela, né, o estado da mãe dela, o chamamento de Aulus, né, a Anésia, para que ela possa entender o casamento, né, que ela possa entender de uma forma a relembrar o porquê do matrimônio com o marido, né? E nessa noite, no capítulo 21, que a gente dá continuidade aqui, vai tratar sobre a mediunidade no leito de morte. E como foi colocado lá no grupo, né, para quem de casa não ouviu, ou quem vai assistir o vídeo depois, eu coloquei que assim, o nosso coração ele está ligado à nossa vontade e o nosso espírito, ao sair do corpo, em quaisquer condições, ele vai onde o nosso coração faz morada, né? Nesse capítulo a gente vai entender um pouco mais sobre isso. A nossa vontade no íntimo, né? No íntimo mesmo, tá bom? Então, ó, ele começa assim, ó. Na noite seguinte, voltamos ao lar de Anésia para socorrer a mãezinha, encontrando-a agitada a se desligar do corpo. Seu quadro piorava e o médico se mostrou preocupado e desalento. O coração cansado e ureia alta denunciavam o fim da existência orgânica. Eu estou mudando bastante algumas palavras que eu estou resumindo, tá? Para a gente poder chegar nos finalmente, tá bom? Superexcitada, se via perseguida por um homem que atirava contra ela. Olha só. Lembrando que o filho dela, né? Esqueci o nome dele agora aqui. Esqueci o nome dele, mas o filho dela, ele faleceu assassinado, né? Em meio à bebedeira. Ele era um viciado, né, em álcool e acabou numa noite aí trágica sendo assassinado por alguma confusão que veio a se meter, tá? E olha a mãe no leito de morte, a mãe dele, né? Estava com um instinto de perseguição, né? Ela estava sendo perseguida e demonstrava uma certa inquietação, né? Se via perseguida por um homem que atirava contra ela. Olha só. Chamava pelo filho e via serpentes e aranhas ao redor da cama. Bom, para a gente parar e pensar um pouco, serpentes e aranhas, né? Será que realmente era nítido a imagem de serpentes e de aranhas? Porque o que me vem na memória agora é o seguinte: quando a gente olha para um quadro sacro, um quadro de um santo, ele sempre vem areolado. Jesus, Maria, né? Ele sempre vem areolado, ou seja, tem uma auréola sobre a cabeça dele, de todos os santos, né? E santas. E, ao nosso ver, a gente observa a santidade através dessa auréola, mas que, na verdade, não é uma auréola. É o chakra coronário, que está extremamente ampliado e emite luz. Quanto maior a envergadura do espírito,
maior é a luminosidade que ele tem do alto da cabeça. Em diversos livros eu também já li que as entidades de cemitério se mostram com um véu, né, preto, mas não é um véu, é uma energia de proteção. Então elas caminham sobre o cemitério com essa energia de proteção em volta que parece um véu, e não é. Quem lê o livro O Guardião da Meia-Noite fala sobre o Exu Caveira, né? Fala, Beto, pode falar. Isso, obrigado, Beto. O filho dela chama Olímpio. Brigadão, brigadão. Ó, Maria Aparecida chegou também. Boa noite, Maria, tudo bem? Boa noite, Flávio. Tudo bem? Graças a Deus. Desculpa a Tudo demora ótimo. aí. Acha que isso, que isso, que isso. Então, assim, as entidades elas se mostram e aos nossos olhos infantis da espiritualidade ainda, a gente imagina coisas absurdas. Por exemplo, o manto de Maria é a energia que exala dela, né? É a áurea dela azulada que se estende através do corpo dela, né? Que é lindo, tá? A coroa que se mostra uma coroa, mas não é uma coroa, né? Uma energia muito forte, brilhante, dourada. Tá? E será que a senhora eleita de morte não estava observando energias em formatos que serpenteavam ao redor dela? E miasmas de energias grosseiras e grossas, né? Semelhantes à aranha, pernas de aranha que se esticavam assim, de um centro? Eu fiquei com isso na cabeça agora, porque a gente faz tanta confusão de algumas coisas, né? E acaba falando às vezes aquilo que não é, né? Então, assim, fica a dúvida. Ele não traz nitidamente o que foi realmente isso. Nem o Aulus fala, nem o André Luiz, né? Mas fica aí a impressão, tá bom? Aí ele continua, ó. Suor pastoso, palidez, fazia muito esforço para falar alto. A senhora ao leito do desencarne, né? O médico chamou Anésia em particular, comunicando as impressões. A enfermeira deveria prosseguir com as medicações, mas à noite seria muito difícil, pois o coração poderia parar a qualquer momento. Olha só. Anésia se despediu do médico e se colocou a orar, recebendo de Teonília sublimes pensamentos de esperança e paz. Olhou demoradamente a mãezinha, sem expressão, com piedade filial. Olha, é muito importante essa parte onde a mentora dela, a Teonília, não, desculpa, a Teonília emana pensamentos de paz, pensamentos de esperança para ela, porque geralmente nessa situação, quem não tem o conhecimento da espiritualidade e as consequências de um pensamento muito forte, acaba segurando vamos falar assim, a pessoa a desencarnar, né? Quantas histórias eu não ouço nos corredores da escola que eu leciono aqui, de técnico de enfermagem, onde a maioria lá, eu e mais um só que não somos enfermeiros, né? Os demais, todos são enfermeiros e trabalham na UTI, trabalham na emergência, trabalham, né, virando plantão e tudo mais. Tenho também uma amiga enfermeira que cuida de uma parte bem específica do hospital que já me contou diversos relatos. Sabe assim, a família fervorosa tá ali e ora, e a pessoa na UTI, os médicos veem por todos os aparelhos e exames que a pessoa assim, ó, não tem como reverter o quadro, mas a pessoa não falece, a pessoa não faz a passagem. E aí vem a famosa melhora da morte. Então, a equipe de desencarne vai até o antidesencarnante, vamos falar assim, né, aquele que vai desencarnar,
e faz um trabalho para melhorar a energia vital dele. Tempo suficiente para que ele converse com a família, acalme a todos pelo seu estado, que momentaneamente ele vai permanecer, né? E depois que a família ficou tranquila e vai para casa descansar, naquela noite ele faz a passagem. É incrível. E vários casos. Inclusive o caso da minha sogra, né, que faleceu e que teve essa condição também, tá? Ela na UTI, os médicos um pouco que escondiam o estado, né? Eu não sabia do estado muito grave, né? Apesar de estar na UTI, eu como acompanhante assim de enfermeiros na escola, eles falam, olha, a UTI não é um lugar de morte. A UTI é uma sala onde você tem equipamentos que vão acompanhar os sinais vitais. Então, quando a pessoa vai para a UTI, ela não vai para o leito de morte, ela vai lá para ser assessorada e ser melhor cuidada, porque os enfermeiros e os médicos estão ali 24 horas, né? Então, eu tinha essa calma comigo. Mas a minha esposa, o meu cunhado e minha outra cunhada, né? Eles estavam extremamente nervosos e a fé deles é muito alta. E a minha esposa já era espírita na época, mas o meu cunhado e minha outra cunhada não. Eles eram católicos muito fervorosos, né? Minha cunhada faz até hoje missas e ajuda na missa, né? Desde quando era mocinha. E então eles rezavam, faziam 3 terços por dia. Como tinha 2 visitas, né? E rezava pela melhora dela, e achava uma oração e rezava. E minha sogra ficou na UTI durante 10 dias. Até que um dia, a minha cunhada abriu o Evangelho e caiu uma passagem que ela não quis ler. E fechou. E aí, no último dia que minha sogra permaneceu no plano terrestre, eu acho que minha mulher pediu, peraí, vamos voltar naquela passagem. O que diz aquela passagem que a gente abriu, mas a gente não leu? Vamos voltar. E aí voltou. E as palavras foram bem duras que eles leram. Que resumindo foi assim, ó. Não me diga o que eu tenho que fazer. As coisas têm que acontecer e vocês são muito pequenos para entender ainda. Tenham fé. Depois deste momento, os 3 tomaram consciência, fizeram uma oração para o melhor para ela. 2 horas depois ela faleceu. Foi incrível. Incrível. Então, assim, é algo que eu guardo com uma experiência vivida, que acompanhei muito de perto, inclusive todo o processo, né, doloroso, tudo mais ali, mas com o entendimento de uma sublime passagem, eu acredito que seja até falar assim, um espírito completista, porque foi incrível o que denominou para acontecer a desencarnação, e muito rápida, né? Foi incrível. Mas enfim, olha que interessante, né? A oração como segura. Oi, Maria Aparecida, fica à vontade, pode falar. Então, Flávio, agora você falando sobre a sua sogra, eu me lembrei do meu pai. Quando ele faleceu, eu ainda não era espírita. E depois, sabendo dos casos, desse acolhimento, desse trabalho que a espiritualidade faz, eu vi o quanto ele e eu fomos acolhidos ali, né? Porque ele estava no pronto-socorro, nem no UTI ele foi, porque não tinha... Ia ficar difícil, porque eu fiquei com ele o tempo todo, eu passei a noite com ele, a noite toda ali, e suor pastoso, era o que ele tinha, estava uma noite fria, e ele transpirava muito. E eu ali no pé cobria ele com um lençol, secava com uma compressa e tal, e queria que ele cobrisse, ele não cobria, acho que ele, não sei, muito calor, ele sentia aquele calor.
Ele ficou a noite toda, pegaram uma veia profunda dele para ver se ele para fazer a medicação. E eu ali, sabe, ansiosa, o que eu ia fazer? Eu já estava pensando como é que eu ia fazer com ele na segunda-feira. Eu tinha que trabalhar, minha irmã trabalhando. Quem que ia ficar? Ele precisava de alguém ao lado dele. E eu pedindo a Deus, Senhor, me dê uma luz. Como que eu vou arrumar isso? Mas eu não pensava se ele ia partir ou não. Na minha concepção, ele estaria ali. Ele continuaria ali na segunda-feira. Olha como a gente fica cego para as coisas, né? Fica. Bom, passei a noite toda, no dia seguinte a cuidadora foi e eu ia vir para casa. E eu ainda falei com o médico dele, falei, doutor, ele sabe que sou eu, ele sabe que eu estou aqui? Ele falou, ele reconhece, apesar de parecer que ele está inconsciente, mas ele ouve ainda e reconhece ainda, gente. Ele sabia, todo mundo sabia que ele estava indo, mas a gente fica cego, a gente fica cego, não enxerga isso. E ele falou, ele reconhece a sua voz. Ele reconhece, sabe que é você. Ele pode não falar nada, mas ele reconhece a sua voz. Então eu falava com ele o tempo todo. E aí, os pais envelhecem, a gente passa chamados de filho, né? Então, meu filho, calma, filho, calma, eu estou aqui com você. É assim que eu falava com ele. Enfim. Quando deu a manhãzinha, às 8 horas, a cuidadora chegou para ficar com ele até o meio-dia. E eu falei, antes da Ana ir embora, pai, eu vou para casa, eu vou descansar um pouquinho, mas antes da Ana vir, eu volto, viu, pai? Você, já que ele me ouvia, né? Então, eu falei, você me aguarde, pai, que eu volto, viu? E não importa, eu vou ficar com você. Eu me lembro das palavras, já fazem 6 anos que ele partiu. Agora, dia 18 de outubro. Tá bom. Eu fui para casa, ela ficou. E eu saí na porta, eu ia falar para Ana, cuidado, não deixe dar banho nele, por conta do procedimento que foi feito, né? Mas veio muito assim, um relance. Bom, fui embora para casa. Eu cheguei em casa, comecei a preparar o meu café, tocou o telefone, deu tempo de eu chegar em casa. Do hospital na minha casa, eu estava com a moto, 15 minutos. Comecei a preparar meu café. Ainda meu ex-marido falou assim, e aí, seu pai? Eu falei, não tá bem, eu vou tomar um café? Toma um café, vai deitar, descansa, tá bom. Fiz o café, comecei a fazer. O telefone tocou na Ana. A Ana falou, Maria Aparecida, o seu pai se foi. Nossa, meu Deus, por quê? Por 15 minutos, se eu tivesse ficado 15 minutos a mais, não sei. Mas aí, depois, eu fui ter o entendimento espírita. Na verdade, eles esperaram eu sair, porque senão talvez eu desse... Não ia dar trabalho, eu não acho que eu ia dar trabalho. Não, mas a cena... Mas eu acho que a cena ia ficar marcada como um ponto negativo pro resto da sua vida. Nossa, mas eu ainda saí, larguei tudo aqui e fui. Eu cheguei lá... Eles estavam preparando, ele já estava sendo preparado para ir lá na pedra, como chama, né? Para os trâmites, enfim. E eu ainda peguei ele ali, eles estavam, sabe, cuidando dele, ainda. Nossa, cheguei a conseguir. Eles deixaram eu ver, porque eu trabalhava no hospital naquela época, eles deixaram eu ver ele, falei, pai, a gente tem um pouquinho de luz. Eu falei, meu querido, você fez tudo que podia. Obrigada. E se eu pudesse escolher, escolheria você de novo. Foi o que eu disse para ele, e aí foi. E olha só, não esperaram eu sair, eu tenho certeza, hoje eu entendo, Flávio, esperaram eu sair. Sim. Vamos levar logo, por causa que a fulana chegar, vai dar muito trabalho. Vamos levar logo ele. Mas assim, mas você sabe que a gente não espera nossas reações, né? A gente acha que a gente vai agir diferente, mas as reações são as mais inesperáveis possíveis. Então, assim, foi o melhor. Foi o melhor, graças a Deus. Acho que a Lu quer falar também. Lu? Oi, Flávio, você está falando do pessoal do hospital, né, da enfermagem. Sim. E eles sabem, viu, que a família precisa sair, porque eu sou assistente social, né? Quando eu trabalhei no hospital, às vezes a enfermeira me chamava, falava, Lu, desce aqui, tira essa mãezinha daqui, ela precisa sair daqui, sabe? E aí a gente tentava tirar a mãe ou o pai que estava lá,
porque a enfermagem percebia que a criança só iria desencarnar se alguém saísse dali. E às Nossa, vezes sempre acontecia isso. Às vezes uma mãezinha saía, era o tempo dela ir tomar um café na cantina, alguma coisa assim, a meu criança Deus. partia. É Nossa. impressionante, né? É, a gente assim, né, é algo natural porque é o trabalho do dia a dia, né? E como espírita a gente entende a necessidade do desencarne, como acabou a nossa pena de prisão aqui nesse corpo, né? Mas a gente vê uma outra situação, né? O lado emocional, o lado mais primitivo do apego, né? É difícil. Oi, Maria, pode falar. Maria Aparecida? Tá com o microfone desligado. Eu sempre esqueço de desligar a mãozinha. Ah, tá. Eu abaixo ela para vocês. Peraí. Abaixa, por favor, ela não sai daqui. Aí, Chega, pronto. mais A nada. Giane queria falar? Fica à vontade. Eu acho que eu tive uma experiência dessa, assim, um pouco inversa, com a minha avó. Ela, na realidade, assim, de velhice mesmo, assim, com 98 anos. Nossa. E nos vizinhos dela, nos últimos dias, eu estava junto, ajudando a cuidar, com uma tia-avó minha, junto com uma tia-avó, irmã do meu avô, que já tinha partido, né? E no finzinho, assim, eu lembro que ela passou 2 dias depois me chamando, Jane. E isso me deixou muito desesperada. E eu chegava junto e perguntava, o que é, mãe? Eu chamava ela de mãe, o que é, mãe? Estou aqui. Ela dizia, me tira do chão. E eu estava não estava no chão, eu estava na cama. Mas é todinho. Aí já nos últimos 2 dias, assim, que ela já não falava mais, ela começou a se aquietar e a gente começou a perceber, né? Aí, um fiozinho estava se desfazendo, assim. E eu, para não me desesperar, eu só me sentei, a minha senhora do lado da cama, à noite, do lado da cama dela, pegava o livro do Evangelho e aquela parte das orações, não tem? Atrás? Pronto. Sim. E eu dizia, já que eu não consigo orar, não consigo assimilar direito, então eu li a oração na hora da morte, assim. E eu passava a noite todinha só com aquela oração, só com aquela oração. Acho que eu ajudei um pouquinho, apesar do meu desespero, tentando me controlar, né? Sim. Então, é uma coisa tão estranha que você percebe a pessoa indo, aquela fiozinho do dia assim, indo, a pulsação, eu pegava na pulsação dela, estava aqui, aí depois não achava mais, aí só achava aqui, depois não achava mais, ia subindo, sabe? E eu sentada no chão só com o livro dos Espíritos, aí eu passo do Evangelho, com o Evangelho, aí li o Evangelho, aí li a oração, e repetitiva até o último fiozinho dela, que deu um suspiro, acho que era uns 2h30, 3h da manhã. Aí eu acho que eu ajudei um pouquinho. Depois, no outro dia, comecei o dia no processo. Aí foi que a ficha caiu e eu desabei. Mas que na hora do processo da ida, acho que eu não me atrapalhei, não. Não, mas é assim, ó. Você ajudou sim, que como a gente está vendo aqui no nosso livro, né, a gente tem auxílio da espiritualidade para a gente não desabar no momento, sabe? Porque a nossa calma, tranquilidade naquele momento, igual a da Maria Aparecida, né, da Lu, que vai tirar a mãezinha dela lá, as enfermeiras que sabem o momento, elas têm, independente da religião, até mesmo se são ateus, eles sabem naquele momento que é necessário, sabe? E a calma acaba ajudando a equipe de desencarnação, né? É muito forte, é muito interessante, né? Muito interessante. É interessante assim, que eu sempre rezava, fazia oração e era o Evangelho todo, mas nunca dizia assim, não cheguei para ela e para dizer assim, vá, mãe, não se preocupe não, tá tudo bem, vai. Eu não tive essa coragem, eu não tive. Eu devia ter chegado lá junto dela e ter dito, não, vá, né, sai desse corpozinho que está lhe prendendo. E tem uma amiga que fez isso com a vozinha dela, ela foi no hospital, aí chegou lá e se sentou junto dela, e disse, vó, esse corpo já está todo doentinho, já não recebe mais, vá, não se preocupe não, está tudo bem, a gente vai ficar bem. E conversou com ela, veio para casa. Quando chegou em casa, eu recebi a telefonema do hospital,
dizendo que ela tinha ido. Ela disse, oh, meu filho, Então, obrigada. é, Eu não tive essa coragem de fazer isso, não. Eu fiquei só nas orações e... mas é assim mesmo, né? Olha aí quantas experiências interessantes, né? Pra gente poder enriquecer aqui o nosso estudo, né? Bom, ó, vamos continuar aqui. E aí a Nésia pergunta para a mãe, né? Está melhor? Aí Elisa, a mãe dela, responde: Não estou, pois o assassino está perto. Olha só, ela sente a presença do assassino. As cobras e aranhas estão ao meu redor. E a Nésia fala: Se acalme, confie em Jesus que está vigilante. Vamos esperar pela proteção dele. Vai se recuperar. Repare que o nosso quarto está em paz. Nosso Olimpo está aqui, disse a mãezinha, né? Desceu do céu e veio me buscar. Olha só. A enfermeira, acreditando e compreendendo que a presença do irmão, no caso de Anésia, né? Não seria de desejar, e convidou a mãezinha a orar por socorro celestial. Enquanto Teonília se esforçava para enviar fluidos calmantes, Aulus convidou o grupo para reparar na ligação do filho com a mãe. Tá? Então agora eu vou lá buscar o nosso PDF. Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, então a gente vai lá para o nosso PDF, então, de onde nós paramos. Vamos compartilhar aqui a tela. A gente dá continuidade. Isso. Olha lá. Então ele começa assim, ó. Olímpio, o rapaz assassinado no outro tempo, jungia-se a ela à maneira de uma planta parasitária asfixiando o arbusto raquítico. Então Olímpio, que era o filho assassinado, estava junto da senhora que estava prestes a desencarnar, levando todas como eu vou dizer assim, as sensações dele para ela, né? E aí o Aulus explica aqui, ó. Nossa amiga, explicou o assistente, em doce afetividade, supõe no filho um gênio guardião, quando a realidade é o que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal. Ou seja, ele não deixou se refazer, né? Ele continuou numa loucura do vício, do alcoolismo e ali se perdeu através de alguns caminhos espirituais ali, tá bom? Pelo vício da embriaguez. Alcoólatra impenitente, caiu ante o revólver de um companheiro tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite de insânia. Desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens. O delírio tremens, como diz a nossa companheira durante os estudos, que a voz não se fez presente, né? Seria o delírio da abstinência do álcool. Então, mesmo depois da desencarnação, ele já estava sofrendo essa abstinência do álcool. Olha só, tá? Então, mesmo assim, não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguir em companhia daqueles que pusessem facultar o prolongamento dos excessos em que se compraz. Então, o Olímpio, ele foi atrás dos viciados em álcool, né, pela espiritualidade, tá? Tentando satisfazer assim essa sua abstinência pelo álcool, tá? Equivocado, contudo, pela insistência materna, veio parar neste quarto, ou seja, por tanto a mãe chamar, implorar e fazer um chamamento mental, evocando ele, foi para próximo dela, tá? Onde se encontra enleado pelas requisições da irmã Elisa. Acontece, no entanto, que se libertando gradualmente do vaso físico, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, que é o próprio filho, tá? Usando a vontade e o pensamento. Na posição em que se colocam, são ambos, assim,
por forças das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, porque enfraquecida a qual se encontra a enferma, se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e cujo desequilíbrio se transfundem na alma submissa e afetuosa. Então, olha só, todas as reminiscências que ela está sofrendo vêm de origem de Olímpio, seu filho, tá? Que estava sofrendo aquele desgaste, os delírios, né? A abstinência do álcool, e pela evocação mental e a vontade de trazer ele para próximo dela, ele acabou sendo, vamos falar assim, enclausurado próximo da cama de Elisa. Tá certo? Então, continuando, né? Analisando o fenômeno, perguntei, no caso André Luiz, né, se a associação sob nossa vista poderia ser comparada à incorporação mediúnica, qual conhecemos. Olha só. Sem dúvida, confirmou o orientador. Elisa, atraindo o filho num estado de passividade profunda, que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso e sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa, ou seja, não tendo conhecimento espiritual, não tendo conhecimento de defesas espirituais, né? Assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. Estando a desencarnar-se devagarinho, refletindo-lhes as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares. Por quê? Porque as visões são de Olímpio e não dela. Mas como estão intimamente ligados, como a ligação mãe-filho, principalmente pela vontade dela de estar com o filho, ele acaba transferindo sua vontade e que é assimilada por ela. Olha só, por Elisa. Tá? De vez que a distância das libações costumeiras, o infortunado amigo padece as alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. Olha só. E aí Hilário, né, se espanta. Céus, compadecido como relegar uma velhinha doente à aprovação dessa ordem, não significará isso clamorosa injustiça? Olha que interessante, né? Pergunta interessante. Concordo em que é lamentável o quadro sob o nosso exame, obtemperou o assistente Aulus, né? Entretanto, ninguém trai as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Ela mesma trouxe para próximo dela, né? Certo apresentar-se na configuração passageira de uma anciã, penetrando a antecâmara da morte, todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável, ou seja, tem seu livre-arbítrio, manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam segundo os princípios claros e definidos, lei da atração. Tá? Fim da ligeira pausa, acentuou. Muita vez pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. No fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor nos permite retirar de cada situação e de cada problema os preciosos valores da experiência. Então, como foi dito durante a reunião, né, a gente lembra que toda e qualquer experiência dolorosa, seja ele problemática, seja ele mais simples possível, de todas as experiências a gente tem uma lição a aprender. Então, todas as nossas quedas morais, elas vêm devagar, muito simples, aí começa a se acentuar. Enquanto a gente não acorda, ela vai se acentuando. Então, chega no momento que a gente cai muito forte, entra em desespero, é porque é necessário para que a gente acorde e aprenda definitivamente. Por isso que a dor ela é imensa. Tá? E faz muitas vezes entrar em desespero, em ansiedade, em depressão. Tá bom? Aí ele continua aqui, ó. Aulus, contudo, não perdeu tempo em divagações. Conferenciou reservadamente com Teonília quanto ao serviço programado em favor da enferma, ou seja, programado a desencarnação dela, tá? E aceitando-nos a colaboração, desligou o rapaz, usando para isso avançados potenciais magnéticos.
Então nós temos aqui um conhecimento muito vasto sobre o magnetismo de Aulus, que fez com que o rapaz fosse desligado energeticamente da mãe, daquela obsessão fervorosa que na verdade era ela que obsediava ele, né? Tendo o chamamento para que ele ficasse próximo dela, tá? Então aqui a gente volta para o nosso resuminho, depois a gente volta aqui para o nosso PDF, tá? Então ele continua, o nosso resuminho continua assim, ó. Aulus explica, né? O filhinho influenciava no campo nervoso. Agora Elisa está sob suas próprias energias. Por quê? Porque assim que desligou o campo energético dos dois, de ambos, né, de Olímpio e de Elisa, Elisa parou de responder a qualquer estímulo, porque não era dela, era dele, esses estímulos. Tá bom? Anésia tentou fazer a mãe falar, mas apesar de ver e ouvir, não emitiu palavras. Sentiu uma dor aguda no peito, Elisa, mas não teve forças para se mover. Aulus lhe administrou passes calmantes sem sucesso. O miocárdio não reage. O processo anginoso chegou ao fim. Reparou André Luiz que a senhora queria conversar com a filha, mas a língua não mais obedecia e o tórax estava em sofrimento. Teve noção que a morte chegara e, como um relâmpago, reviu apressadamente seu passado, todas as cenas da infância, mocidade e madureza, como num exame de consciência. Então aqui a gente repara, né, que a Elisa, nesse transpor da morte, ela teve aquele flash de revivência de toda a sua vida como uma análise rápida. Como muita gente que tem EQM acaba apresentando, eles relatam, né, que toda a sua vida foi passada diante dos seus olhos, todas as ações. E ali ocorre um exame de consciência. Ou seja, quais foram as ações boas, quais foram as ações não muito boas, quais foram as suas ilusões, seus equívocos. Então isso é muito forte, né? Então daqui em diante, a gente começa, a gente volta, né, ao nosso PDF ali para fazer a leitura. Aqui. Aqui, ó. A enferma não vacilou. Seus momentos na carne estavam contados. Incapaz de entender-se com a filha, desejou despedir-se da velha irmã que residia a longa distância. Então a única pessoa encarnada que Elisa tinha um apego era a irmã, a única irmã que estava encarnada, porque a Anésia, que é a sua filha, estava lá cuidando dela e ela já teve o contato, então ela desejou se despedir da irmã, né? Vimos-la num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer essa derradeira aspiração. Anésia, por sua vez, sob a influência de Teonília, percebeu que a genitora atingira a estação terminal da existência terrestre e, enlaçando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. A agonizante entendeu-a, mas apenas derramou comoventes lágrimas, como resposta. Demorando na filha o olhar dolorido e ansioso, Dona Elisa projetou-se por fim em nosso meio, mantendo-se por ainda ligada ao veículo físico por um laço de prateada substância, que é o cordão de prata, né? Que muitas casas eles comentam do cordão de prata que está ligado aos encarnados. E esse cordão de prata faz a ligação da cabeça até o espírito. Então, quando nós estamos em desdobramento, no sono, esse cordão de prata está ligado ao nosso corpo e a gente vai se deslocar para onde quer que a gente vá, mas estamos ligados ainda ao cordão de prata, tá? Essa é a diferença dos encarnados aos desencarnados. Então, quem é clarividente nota
Nota a pessoa em desdobramento, mas um cordão fluídico de prata em cima da cabeça deles, né? E a pessoa que está desencarnada não apresenta esse cordão de prata ligando ao corpo, tá? Enquanto se lhe inteiriçavam os membros, um só pensamento lhe predominava o espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças, nascida de sua própria obstinação. Olha só, Elisa criava essa onda de força. Afastou-se ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que lhe situava a parenta. Então a parente morava distante. Ela simplesmente saiu do corpo, começou a volitar e, como se atraída por um magnetismo muito forte, foi rapidamente atrás da irmã. Olha que interessante. Então ela foi volitando. Olha como uma recém-desencarnada, não tendo conhecimento espírita, já volitou através de sua vontade. Tá? Volitar seria flutuar, tá? Para quem desconhece a palavra, né? Correspondendo à ordem de Aulus, passamos a segui-la de perto. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. Em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que venerável anciã dormia tranquila. Matilde, Matilde, chamou Elisa, né? A recém-chegada tentou despertá-la à pressa, mas em vão. Consciente de que não dispunha senão de rápidos instantes, vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que a acordou de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência. Olha que interessante, ele não usou bateu no leito da irmã. O André Luiz usou a palavra vibrou algumas pancadas, porque a energia vibra. Então, com a vontade dela, fez vibrar a energia que começou a ressoar na cama da irmã de Matilde, né? Dona Elisa passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutavam as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, através de ondas mentais, em que forma de pensamentos a lhe remoinharem ao redor da cabeça. Olha só, então ela percebia a intenção da irmã. Erguendo-se inquieta, falou de si para consigo. Elisa morreu. Neste momento, o nosso companheiro, nosso amigo Júnior, o Beto Júnior, né? Ele contou pra gente um caso bem curioso. Ele era amigo de um rapaz que trabalhava numa empresa aqui em Araraquara. Ambos eram muito ligados, muito amigos mesmo. E teve um dia que ele estava na casa dele, prestes a sair para o trabalho, e o amigo, no trabalho, sofreu um grave acidente. Ele foi morto eletrocutado. Ele desencarnou em choque elétrico. E no momento em que o rapaz teve o choque elétrico, o Júnior, o Beto, sentiu todas as reações do rapaz. Ele passou mal, ele não conseguiu sair de casa, ele pensou que ele ia morrer. Então ele sentiu toda aquela angústia, voltou para casa, deitou, e quando ele simplesmente se entregou e falou: agora não resta mais nada a não ser, vou morrer. Uma dor intensa, não sabia explicar de onde que era, achou que estava morrendo de verdade. E passou alguns instantes e sentiu uma paz tremenda. Uma paz, um alívio tremendo. E alguns instantes depois ele recebeu o telefonema que o amigo tinha falecido. Então é um caso muito curioso, ou seja, ele sentiu todas as sensações da desencarnação do amigo ligado muito próximo. Olha só. Então a gente percebe ali, a gente até comentou durante a reunião, né? Olha os laços de ligações que nós temos, que nós encontramos pelo caminho da vida, que são simplesmente nossa família espiritual e que não nascemos consanguineamente, ou seja, não nascemos no mesmo teto, do mesmo pai e da mesma mãe. Mas nós viemos para cumprir alguns objetivos, mas estamos ligados pelos laços familiares de afinidade e que a gente se encontra pelos caminhos, né? Então,
a gente continua assim, né? Indicando-nos as duas irmãs juntas, o assistente explicou. Temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Pela persistência com que se repetem os cientistas do mundo, são constrangidos a examiná-los. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros neles encontram os chamados fenômenos de munição. Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo às verdades simples e puras da comunhão direta entre almas e imortais. Tá? Nesse momento aqui, houve diversos relatos, né, que a gente acabou expondo, né, os participantes também expuseram bastante experiências. Né? Eu relatei no caso da minha sogra, o falecimento da minha sogra, né, que na cidade de Jaú, próximo aqui de Araraquara, ela foi internada na UTI com uma grave câncer já bem avançado. E na minha concepção, a UTI é um lugar onde você vai melhorar, você vai ser monitorado 24 horas, não é um lugar onde você vai para morrer, para desencarnar, né? E aí minha esposa, mais a irmã e o meu cunhado, o irmão, né, gêmeo dela, ficaram lá na cidade de Jaú durante todo esse tempo. E como meu cunhado e minha cunhada eram católicos fervorosos, né, têm uma fé muito grande, eles rezavam dia e noite, rezavam o tempo todo, né? Eles faziam 3 orações por dia. Em um dos dias, eles abriram o Evangelho ao acaso e caiu numa passagem que eles não quiseram ler. Acho que minha cunhada não quis ler e falou: essa passagem não é pra gente. E não leu. E no último dia que eles estavam em Jaú, na cidade, esperando pela mãe, pela melhora da mãe, minha esposa pediu para ler aquela passagem que eles achavam que não eram para eles. Falou, alguma coisa ali é pra gente, sim, a gente tem que ler. Porque naquela época já minha esposa já me acompanhava no espiritismo já há uns dois anos. E a gente já conversava bastante sobre espiritismo. Eu fui católico e hoje, a partir dos conhecimentos, dos livros, dos estudos, me tornei espírita, estudante praticante. E aí ela, não, vamos ler sim, porque é uma mensagem pra gente, por mais dura que seja, é uma mensagem pra gente. E o teor da mensagem foi simplesmente assim: os homens não têm que dizer o que eu preciso fazer. Ou seja, o que eu preciso fazer sobre as questões que cabe a mim decidir. Ou seja, Deus falando, mandando uma mensagem. E neste momento, que eles entenderam a mensagem que era realmente para ele, de Cristo para eles, ou das entidades, para não ficar segurando, porque a força mental para segurar a minha sogra que era muito grande, eles acabaram entendendo e fazendo uma oração, que era o que melhor pudesse acontecer para ela, para minha sogra. 2 horas depois, minha sogra veio a desencarnar. Ou seja, a ligação forte, através da fé imensa, fez com que fosse desfeito, não interrompesse a desencarnação. Porque a energia dos 3 estavam interrompendo o processo de desencarne. E a única pessoa que estava sofrendo era realmente a minha sogra, que estava passando um tempo demasiado por essa energia que segurava aqui. Então a gente comentou, né, os nossos amigos de Jaú, eu não vou falar os nomes, né, porque assim eu posso estar enganado, porque eu sou muito ruim de nome, né. Então assim, foi comentado, né, que uma assistente social, estudante dos nossos estudos aqui, né, companheira de Jaú, acompanhou alguns casos lá no Hospital Amaral Carvalho, onde minha sogra faleceu. E ela disse a mesma coisa, ela falou, olha, muitas vezes os médicos percebem que as crianças que não têm mais como reviver estão ligadas por alguns aparelhos assim, ó, que não tem como ela continuar viva, mas ela continua viva. Eles afastam a mãe
da UTI, né? Opa. Aconteceu um imprevisto aqui, já estamos voltando. Pronto. Então, então elas afastam a mãe, a família, né, do quarto da UTI, e aí eles acabam assim tendo um respiro, e aí a criança acaba desencarnando. Tá? É só afastar a mãe vai tomar um lanche, vai fazer alguma coisa e a criança acaba desencarnando. Tá? Muito comum, é a chamada melhora da morte. Né? Giane também, lá do Nordeste, comunicou pra gente, né? Falou de uma experiência com a vozinha dela, né? Que a vozinha dela estava muito sofrida, mais de 90 anos já no leito da cama, né? Não conseguia, cansada, e a Giane chegou e conversou com ela, falou, olha, fique em paz, tudo mais ali. O que ela disse, fique em paz, o momento da noite ela acabou desencarnando. Né? Acabou desencarnando. A nossa companheira Maria Aparecida também relatou o caso do pai dela, lá em Jaú também, né? Que foi para o hospital e acabou tendo vamos falar assim, um episódio muito grave lá, muito sério, né? Foi internado e tudo mais ali num pronto-socorro, e que ela começou a acompanhar ele, e aí ela começou a perceber a situação, né? E aí, quando ela foi para casa para descansar e voltar mais tarde, nisso que ela saiu, ela que cuidava do pai, nisso que ela saiu, o pai veio desencarnar. Foi assim, coisa de 30 minutos. Então, algumas coisas são necessárias a acontecer para que a gente não grave aquele momento de certa forma, né? Que a gente não atrapalhe o nosso andamento reencarnatório ou a nossa evolução espiritual, porque um trauma pode ocasionar alguns resquícios futuros e atrapalhar o nosso objetivo reencarnatório, né? Então foram os casos que foram contados ali durante a nossa reunião, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, deixa eu ver. Pronto. Todas as pessoas, desde que o desejem, perguntou meu companheiro, podem efetuar semelhantes despedidas por parte quando partem da Terra? E olha Hilário respondendo, sim, você diz bem quando afirma, desde que o desejem. Porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a força mental num propósito dessa espécie. Então, foi até falado, né, a gente comentou durante a reunião, um caso que foi bem famoso num dos Big Brothers, né, que foi um dos primeiros, que a irmã, não sei se era uma irmã gêmea ou não, de uma das participantes, veio a falecer durante o programa, onde a mulher a irmã estava na casa, e a irmã estava tomando sol, estava no jardim, e de repente a mulher se materializou na frente dela, só aos olhos dela. E ela tomou um susto, gritou o nome da irmã e veio e começou a chorar. 10 minutos depois, as pessoas do programa, né, conversaram com a participante e permitiram com que ela fosse no enterro da irmã. Olha só. Então, assim, foi um caso bem assim, aberto a todos os olhares, né, para todo mundo perceber que existe a vida após vida. Né? Olha que interessante. E mesmo assim tem gente que não acredita ainda, né? Então vamos lá, vamos continuar. Seguindo-a de perto, notamo-la menos aflita, embora fatigada. No aposento familiar, quis rever o veículo físico, satisfazendo os velhos hábitos como se a realidade lhe continuasse tão somente estranho pesadelo. Contudo, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos pelo tênue fio a que nos referimos, o fio de prata. Olha só. A recém-desencarnada de alma, opressa, resistia à fome de repouso que lhe castigavam o pensamento. Indecisa e agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Olha que interessante, né?
Você não sabia se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Ou seja, uma frase até tão interessante, né? Porque causa a confusão, porque não existe a morte, é apenas uma passagem de plano, né? Uma transmissão de um plano para outro. Tá? Os amigos espirituais penetraram a câmara. Aulus consultou o relógio e acrescentou: voltemos, nada mais nos cabe a fazer. Hilário fixou o laço prateado entre o corpo hirto e a nossa amiga, recém-liberta, e indagou: não podemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Olha só. Aulus explica: não. Esse elo tem a função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Por isso os 9 meses da gestação. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última, ou seja, no desligamento do cordão prateado. A eles compete o toque final. E acompanhando o instrutor, retiramo-nos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas lições. Então peço de novo desculpas, né, a todos, né, por esse reenlace de vários vídeos aqui para poder levar o capítulo 21, que foi tão expressivo para a gente, que comentou muito sobre o leito de morte, né? Então é um capítulo muito interessante mesmo, que fala sobre a desencarnação e nos deixa mais tranquilos quanto a, principalmente aos parentes que se vão e quem sabe nós nos vamos também, né? Pode ser daqui 20 minutos, daqui 2 horas, daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos, né? A gente nunca sabe, né? Então que a gente possa ficar um pouco mais em paz através dos desígnios da morte, tá bom? Uma excelente semana a todos, fiquem com Deus. Esperamos não ter mais problemas dessa natureza, mas se estiver, vamos aqui dar a volta por cima, tá bom? Até mais, fiquem com Deus, até breve.